Para mim o sono é a melhor coisa que há. A professora Teresa Paiva costuma dizer que o sono é o nosso superpoder. E na realidade, quando nós protegemos o sono e dormimos bem, há um conjunto de coisas durante o dia que funcionam muito melhor. Naturalmente, quando nós não protegemos o sono, começamos a sentir logo consequências muito negativas a vários níveis. Hoje em dia nós já não temos grandes dúvidas sobre a importância do sono para a nossa vida diária. Não é importante só para a saúde, é também importante para a nossa segurança, para o bom ambiente social, por exemplo. É muito importante para a longevidade, portanto, dormir bem também está associado a viver bem, com qualidade de mais anos. O sono é muito importante para a qualidade de vida, portanto, quem não dorme bem tem grandes queixas do ponto de vista da qualidade de vida e do bem-estar. E, portanto, nós sabemos que o sono tem um conjunto de funções que só acontecem mesmo enquanto estamos a dormir, ou seja, o descansar não chega. Também é muito importante, mas nós podemos descansar enquanto estamos acordados, por exemplo. E essas funções acontecem especificamente durante o sono, sem dormirmos elas não vão acontecer. Isto inclui desde a regulação da temperatura corporal, o reforço do sistema imunitário, o equilíbrio metabólico, toda a regulação das funções cognitivas, portanto a memória, a atenção, a criatividade, a resolução de problemas, a regulação das emoções e do humor. E, portanto, quem não dorme bem acaba por ficar em risco nestas várias áreas que estão muito correlacionadas com o sono. Do ponto de vista de saúde mental, o que nós sabemos é que há uma correlação muito forte entre a incidência de psicopatologia ou problemas de saúde mental e os problemas de sono. É assim uma espécie de ovo e galinha, ou seja, quem tem problemas de ansiedade, por exemplo, ou de depressão e não os trata, fica com mais risco de desenvolver perturbação do sono, mas também quem tem distúrbios do sono e não os resolve, tem mais risco de desenvolver algum tipo de distúrbio mental. Outra coisa muito importante é que nós achamos que aguentamos muito bem não dormir, os jovens são particularmente suscetíveis a esta crença e a verdade é que ao fim de algumas horas acordados, o nosso cérebro começa a funcionar muito mal, começa a perder capacidades cognitivas, começamos a ter falhas graves, eventualmente vamos ter alucinações ou vamos ter um funcionamento muito perturbado do ponto de vista mental e emocional. Por todos estes motivos e mais alguns, é muito importante nós protegermos o sono. Bom, há aqui duas coisas muito importantes, que é, na faixa etária dos universitários, muitas vezes o ritmo do sono ainda está ligeiramente atrasado. O que é que isto quer dizer? Na adolescência nós temos uma alteração muito significativa com as alterações hormonais que a adolescência traz e isso inclui um atraso naquilo que é a nossa fase do sono endógena, ou seja, os adolescentes têm tendência para ter sono mais tarde. Não é só preguiça, é mesmo uma questão biológica. Portanto, no início da idade adulta e, portanto, nesta faixa da universidade, nesta faixa etária, muitas vezes os jovens ainda têm sono muito tarde e têm aulas, por vezes, muito cedo. E, portanto, isto faz com que, muitas vezes, estejamos perante um padrão a que chamamos jet lag social, que significa que os jovens dormem muito pouco durante a semana e depois dormem muito ao fim de semana ou nas férias, numa tentativa de compensar. Ora, esta irregularidade de horários é muito prejudicial, não só ao próprio sono, como também ao resto da nossa saúde. Em termos de psicopatologia, aquilo que nós vemos como mais relacionado com os problemas de sono são as perturbações de ansiedade e depressivas. É evidente que existem outras que também acabam por poder ter impacto no sono, enfim, mas quem tenha, por exemplo, fobia social, que é no fundo do foro dos problemas de ansiedade, pode ter dificuldades em iniciar o sono, por exemplo, na véspera de eventos mais sociais ou quem tem ansiedade de desempenho pode ter dificuldade em adormecer na véspera dos exames ou na época dos exames. E é muito importante também sabermos distinguir essas alterações mais patológicas, não é? De alterações normais. Isto é, todos nós vamos ter alterações do sono quando temos algum desafio no nosso dia-a-dia ou quando estamos numa fase com mais preocupações e isso é expectável e enfim, é normal, vamos dizer assim. Se as dificuldades em dormir bem começam a surgir de forma muito frequente, isto é, 3 vezes por semana ou mais, se elas se começam a instalar por mais do que 2, 3 meses e, sobretudo, quando começam a ter impacto no nosso funcionamento diurno, ou seja, começamos a estar muito irritáveis ou com menos capacidade de concentração
com muita sonolência durante o dia ou sempre cansados, etc., então é a altura de pedirmos ajuda e é muito importante que os jovens saibam que estes problemas, sejam problemas de sono ou problemas mais de saúde mental, todos se diagnosticam e todos se tratam. E a maior parte deles não se tratam com medicação. Embora existam alguns problemas de sono que requerem a utilização de medicação para ser tratados, a primeira linha de intervenção deve ser sempre uma intervenção não farmacológica. E, portanto, nesse sentido, a psicologia ligada ao sono pode ajudar bastante. Depende do que é que significa recuperar. Ou seja, nós costumamos dizer entre investigadores do sono que a dívida de sono que nós vamos acumulando dificilmente se recupera. Isto quer dizer que se nós começarmos a dormir pouco ao longo de várias noites, ou a dormir mal, portanto, eu quando digo dormir pouco sei que isso pode ser voluntário ou involuntário. Pode ser porque os jovens decidem que não têm tempo para dormir, o que é bastante problemático, mas também pode ser de forma involuntária porque têm uma insónia ou um distúrbio de sono que impede de dormir em condições. E, portanto, o que acontece é que se eu, passado umas noites, vou conseguir dormir bem, em princípio eu consigo recuperar de alguns aspectos, como por exemplo a sonolência diurna ou o cansaço. Mas outros aspectos que, entretanto, eu coloquei o meu corpo em risco podem não ser recuperáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quem tem horários muito tardios de sono, quem se deita muito tarde ou quem tem horários muito irregulares pode vir a ter dificuldade no futuro, quando já estiver a trabalhar, fora da universidade, etc., e quiser ter um horário, um estilo de vida mais regular, com horários de sono mais estáveis, pode ter muita dificuldade em consegui-lo, okay? Porque iniciou um estilo de vida com maus hábitos de sono na universidade e depois, mais para a frente, não conseguiu nunca estabilizar desse ponto de vista. Okay? Isto é uma queixa que nós ouvimos muitas vezes na consulta. Ou seja, maus hábitos que começaram na universidade, depois serem difíceis de reverter no futuro. Por outro lado, quando nós dormimos mal, também aumentamos risco de algumas doenças graves, como alguns tipos de cancro ou mesmo Alzheimer, por exemplo. E, portanto, se nós pensarmos que cada noite mal dormida é, digamos assim, mais um tijolo nesta parede, não é? Estamos sempre a contribuir para um aumento do risco, seja um risco cardiovascular, seja um risco de demência cognitiva, etc. Até que ponto é que nós recuperamos disso? Não sabemos, não é? Então, em relação ao stress é muito fácil de perceber. Nós estamos programados para nos deixar dormir quando nos sentimos em segurança e em conforto. O stress, no fundo, vai dizer ao organismo que temos que estar alerta, estamos em perigo, há qualquer coisa que pode acontecer e temos que estar prontos a reagir a qualquer momento. Ora, isto é exatamente o inverso daquilo que nós precisamos de sentir para poder dormir. Ou seja, se eu me sinto em perigo ou com alguma preocupação, todo o meu corpo vai estar alerta e é aquilo que nós chamamos às vezes o dormir com um olho aberto e outro fechado, não é? Quase. Embora os seres humanos não possam fazer isso, alguns animais conseguem fazê-lo, dormir só com metade do cérebro de cada vez, mas nós não conseguimos fazê-lo. E, portanto, são pessoas que vão ficar com o sono muito agitado, sobressaltado ou até com dificuldade em entrar no sono, uma vez que todo o seu organismo sente que não pode dormir por uma questão de sobrevivência. O stress crónico, ou o stress muito repetido, efetivamente é aquele que mais pode contribuir de forma negativa para a qualidade do sono. Como é que a psicologia do sono pode ajudar? Um pouco não referi isso. A psicologia pode ser muito útil para quem? Para quem tenha uma queixa de sono ou uma dúvida sobre o seu padrão de sono e não sabe muito bem a quem recorrer, numa primeira instância, considerando que o sono é multidisciplinar e, portanto, há muitas especialidades médicas e não médicas que estão a dar consultas do sono. Quem tem uma queixa de sono e não sabe muito bem para que área da saúde é que deve encaminhar-se, pode passar primeiro por uma consulta de psicologia ligada ao sono, por exemplo, para ser feita uma avaliação inicial e esse plano terapêutico que muitas vezes engloba mais do que uma especialidade. Okay? Vou dar um exemplo. Um jovem que tenha muita dificuldade em adormecer, por exemplo, mas que também tenha outras queixas durante o dia, nomeadamente uma sonolência diurna muito excessiva e que tenha ressonar durante a noite e que tenha excesso de peso, por exemplo. Muito provavelmente vai ser um jovem que, em termos de acompanhamento do sono, pode ter um acompanhamento da psicologia
e da psiquiatria eventualmente, mais focado na parte da dificuldade em adormecer, mas que precisaria de ser visto por uma equipa ligada às perturbações respiratórias, pelo excesso de peso e pelo ressonar. Okay? Portanto, muito provavelmente alguém da área da pneumologia, ou da otorrino, ou até da medicina dentária, para se fazer aqui o despiste de alguma perturbação respiratória associada ao sono. Portanto, nesse sentido, a psicologia pode ajudar no primeiro momento a fazer diagnóstico e encaminhar, e também naquilo que diz respeito à adesão terapêutica, ou seja, às vezes os jovens têm um tratamento para fazer, já têm o seu diagnóstico e não querem fazer esse tratamento, porque dá trabalho, porque custa, etc. E a psicologia pode ter este papel também de ajudar a fazer com que os tratamentos sejam realizados até ao fim, bem como tratar os aspectos emocionais subjacentes às perturbações do sono, claro. Bom, desvalorizar o sono, sim, sem dúvida. Eu vejo muitos jovens que ainda não valorizam o sono. Na maior parte das vezes é porque não têm grande conhecimento sobre o tema. Porque assim que nós começamos a explicar todas as funções do sono, para que é que ele serve, o que é que acontece quando nós não dormimos, eu penso que os jovens ficam muito mais atentos e preocupados com o assunto. Portanto, a falta de literacia para o sono é uma questão que acontece em todas as faixas etárias, mas talvez os jovens sejam aqui mais propensos a isso. Portanto, há muito caminho a fazer nesse sentido. Em relação à psicologia do sono, eu penso que é uma área que é tão recente que é talvez um pouco desconhecida dos jovens, e por isso esta oportunidade também é importante para dar a conhecer aquilo que a psicologia pode fazer nesta área. Não há também muitos psicólogos especializados em sono, portanto, a equipa que eu coordeno tem exatamente esse objetivo também de formar novas gerações de psicólogos que estejam interessados em especializar-se em sono. O sono é uma área muito complexa e implica que psicólogos, médicos, osteopatas, nutricionistas, PTs, implica que nós possamos, fisioterapeutas, possamos trabalhar todos em conjunto, precisamente porque não há um só fator que afeta o nosso sono. Portanto, as questões emocionais existem sempre, as questões fisiológicas também estão lá, as questões médicas ou de outros problemas de saúde também podem interferir na qualidade do sono e, portanto, dificilmente nós conseguimos fazer uma boa avaliação do sono só de uma perspectiva. Daí que, por exemplo, na área da medicina do sono, nem sequer é considerado uma especialidade. O sono é uma competência, ok? É assim que se chama na área da medicina do sono. Porquê? Porque é uma competência que está acessível a qualquer especialidade da medicina. Portanto, um pediatra, um neurologista, um psiquiatra, um pneumologista, qualquer um destes especialistas pode obter a competência em medicina do sono. Na psicologia ainda temos algum caminho a fazer no que diz respeito a este reconhecimento oficial como área de especialidade. Nos Estados Unidos já é reconhecido, por exemplo, como uma especialidade dentro da psicologia, a psicologia do sono. Em Portugal estamos a caminhar para isso, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas uma das áreas que a psicologia do sono também trabalha bastante são as campanhas de sensibilização e os projetos educativos no sentido de introduzir o sono nos currículos ou nos projetos escolares e universitários, precisamente para que os jovens conheçam melhor aquilo que são os mecanismos e as funções do sono. Bom, o sono, diz e bem, é preciso ter qualidade, não é só quantidade. Aliás, dormir tem que ser QB, não é quanto mais melhor. Okay? Quem dorme demais também muitas vezes tem queixas negativas. Ora bem, o que é que nós podemos fazer para promover uma boa qualidade do sono? Em primeiro lugar, conhecer muito bem o nosso padrão do sono. Saber quantas horas precisamos de dormir, qual é que é o nosso horário preferencial, ou seja, se somos pessoas mais matutinas ou mais notívagas, e tentar respeitar esses horários o mais possível. Não deixar o sono para o fim das prioridades, isto é muito importante, porque muitas vezes os jovens acham que não têm tempo para dormir. Esta é uma frase que eu ouço imenso dos universitários e que me faz arrepios, porque a verdade é que quando as pessoas não têm tempo para dormir, rapidamente vão cair para o lado durante o dia, a qualquer momento ou em qualquer área. Qualquer coisa que vai começar a funcionar mal, pode ser a saúde, pode ser o desempenho académico, pode ser a relação com as namoradas, com os namorados, com os amigos. Há qualquer coisa que vai deixar de funcionar muito bem e muito rapidamente. Okay? Portanto, aquilo que eu diria é deixar sempre tempo para dormir aquilo que precisamos de dormir, não tentar controlar o sono, ou seja, dormir aquilo que me dá jeito
ou quando me dá jeito, não. É tentar respeitar mais o sono de maneira a conseguir ter sucesso também durante o dia. O que é o ciclo do sono? Ora bem, nós quando falamos em sono falamos sempre num ritmo circadiano, não é? Faz parte dos ritmos circadianos, que quer dizer um ritmo com cerca de 24 horas. E então nós temos este ciclo, que é o chamado ciclo sono-vigília, que vai oscilando nas 24 horas. Nos seres humanos nós somos seres diurnos, portanto temos propensão para dormir e devemos dormir no período da noite, que é para depois podermos apanhar bastante luz durante o dia. Há pouco não disse, mas outra coisa que é muito importante para promover a qualidade do sono é nós termos um ambiente favorável ao sono, tanto durante o dia como no final do dia ou no início da noite. Isto quer dizer que é importante que os jovens apanhem bastante sol durante o dia, ou seja, que saiam à rua, que andem fora de carros e, portanto, sem nenhum teto por cima, pelo menos 20 minutos por dia, quanto mais cedo melhor. E que à noite tenham, por exemplo, menos luzes e luzes menos intensas. Isto quer dizer que estar com muitos ecrãs antes de ir para a cama, ou pior ainda, levar ecrãs para a cama e ficar nas redes sociais, ou com o telemóvel, ou com o computador, tablets, etc., na cama, é muito prejudicial ao sono, porque não só temos esta exposição excessiva à luz artificial, que deveria não existir à noite, não é? Como também estamos mais ativados por tudo aquilo que são os estímulos que aparecem, tanto das redes sociais como de qualquer outra coisa que estejamos a consumir nesse momento. No curto prazo influencia muitíssimo, porque quanto mais exposição à luz nós temos à noite, mais atrasamos o nosso sono. Okay? Nós temos uma hormona que produzimos no escuro, que é a melatonina, está muito divulgada hoje em dia, aliás até está na moda, as pessoas andam todas a consumir melatonina para ver se dormem melhor, e na realidade nós produzimos naturalmente esta hormona. E produzimos quando não existe luz. Então é muito fotossensível esta produção, esta hormona, que significa que assim que nós recebemos luz, sobretudo luz nesse espectro azul, e é por isso que se fala muito da luz azul, nós inibimos a produção de melatonina, e isso pode agravar aquilo que já é muito comum nos jovens, que é terem esta produção de melatonina já um pouco atrasada e, portanto, já têm tendência para ter sono mais tarde. Se eu estou com um ecrã, com luz, e, portanto, ainda estou a atrasar mais esta produção de melatonina, corro o risco de ter muita dificuldade em iniciar o sono e depois de me deitar cada vez mais tarde e dormir cada vez menos, com todas as consequências negativas de que já falámos. Ainda bem que fala das substâncias, porque fala-se pouco e muitas vezes as pessoas dizem coisas do género: a mim não me faz nada, eu bebo um café e durmo na mesma, não me altera o sono. Ora bem, bebidas estimulantes com cafeínas ou refrigerantes muito açucarados, ou pior ainda as bebidas energéticas, que por todos os motivos e mais alguns deviam ser completamente ausentes do nosso estilo de vida, não é? Tudo isso vai perturbar o sono na medida em que, relembrando a tal lógica da curva, não é? Portanto, nós precisamos de ter bastantes estímulos durante o dia e depois, no final do dia e durante o sono, todos os estímulos deveriam baixar. Portanto, tudo o que sejam substâncias mais estimulantes, e também precisamos de incluir aqui tabaco, enfim, e outros consumos que podem ser muito estimulantes, deviam ser evitados, sobretudo no período da noite. Isto porque, se eu estou a consumir substâncias que, lá está, fisiologicamente vão ativar, vão estimular, eu posso estar, mais uma vez, a perturbar o início ou a continuidade do sono. Mesmo aquelas pessoas que dizem: o café a mim não me faz nada, eu bebo café à noite e durmo na mesma. Mas a cafeína está lá. E, portanto, algum efeito estimulante, o sono não vai ser igual. Okay? As pessoas podem sentir que dormiram na mesma, mas o sono não vai ser igual. O álcool, muito importante, porque as pessoas acham que o álcool ajuda a dormir. Existe este mito. E o álcool é péssimo para o sono. Okay? O que o álcool faz é, até certo ponto, pode dar alguma sonolência, é verdade, mas na realidade depois torna o sono muito leve e muito fragmentado. Portanto, tipicamente vamos acordar várias vezes e, enfim, corremos o risco de ter alteração também na própria dinâmica das fases do sono. A insónia é muito importante ser falada, porque as pessoas desvalorizam muito a insónia, ou seja, acham que a insónia passa com o tempo sozinha, sem se fazer nada, acham que é normal, que toda a gente tem insónias e, portanto, não se deve fazer nada,
E as insónias, quando são crónicas, ou seja, quando já duram há bastante tempo e quando acontecem sistematicamente e têm impacto negativo durante o dia, são muito prejudiciais à saúde e têm que ser tratadas. Não existem duas insónias iguais, ou seja, o tratamento para as insónias também não deve ser aquele chapa 5 que eu vou à internet, vejo umas dicas e já tratei a minha insónia, ok? É muito importante ser feita uma avaliação especializada em um plano de tratamento personalizado. Se não for feito isto, que impacto é que isto tem na nossa saúde mental? Com o tempo, portanto, a longo prazo, há muito mais risco de se desenvolver, por exemplo, uma depressão. Há risco de ter problemas físicos, como, por exemplo, o aumento da resistência à insulina e, portanto, risco de ter, isto quando existe privação de sono também, não é? De ter alguns problemas como diabetes, etc. Vamos pensar que, no desempenho, as insónias têm um impacto muito significativo. Portanto, quem tem insónia, tipicamente, é a pessoa que não se consegue concentrar nas aulas, é a pessoa que anda sempre cansada, é a pessoa que não tem paciência para nada e, portanto, que desiste facilmente. As pessoas com insónia muitas vezes também têm decisões que são mais impulsivas, ou seja, não fazem uma decisão mais ponderada, não é? Isto pode ser uma decisão tão simples como o que é que eu vou comer, não é? E, portanto, posso andar a comer porcarias porque ando a dormir mal, portanto, tenho mais tendência para ter uma alimentação pior. Ou podem ser decisões mais relevantes para a nossa vida, do género a que curso é que eu me vou candidatar, ou se eu vou fazer este exame ou se não o vou fazer. Portanto, são decisões que são muito importantes para a nossa vida e o que nós sabemos é que quando temos insónias e não as tratamos, vamos ter tendência para tomar decisões que são piores. Quem tenha maus hábitos de sono, o prognóstico é péssimo, não é? Portanto, quanto mais cedo começam os maus hábitos de sono, pior, no sentido em que vai sendo cada vez mais provável que esses hábitos se agravem e também se agravem as consequências negativas que daí advêm, não é? Uma coisa que eu sinto muito relevante e que tem a ver com estes projetos de educação do sono em contexto escolar e universitário tem a ver com a sensibilização para o tema. Eu penso que estas campanhas, e enfim, deixem-me falar da campanha que fizemos este ano, que tinha este slogan que era durma com sonhos, acorde com propósitos, em que nós brincámos com esta ideia de ligar o modo sono do pressuposto que quem protege o sono são as pessoas que vão ter mais sucesso durante o dia. Seja sucesso académico, seja sucesso desportivo, por exemplo, a nossa performance desportiva também está muito associada à qualidade do sono, seja até na própria prevenção dos acidentes. Tínhamos também um dos nossos MUPIs na rua, tinha esta ligação com a segurança rodoviária, ou seja, qual é que é a melhor forma de conduzir em segurança? Dormir melhor, e há poucas campanhas sobre isto, e portanto o que eu sinto é que se os jovens de hoje forem jovens que estão mais sensibilizados para este tema, e há muitas coisas que se pode fazer sobre isso, enfim, nós fizemos este ano estes kits fantásticos com o essencial para a pessoa dormir bem e sorteámos nas nossas redes sociais, etc. Fazemos muita literacia para o sono nas redes sociais e no nosso website, e eu penso que daqui a 10 anos estes jovens já vão passar esta mensagem, por exemplo, aos seus filhos, de que dormir é mesmo importante e que sem dormir nós não vamos conseguir aprender nada na escola, não vamos conseguir andar bem dispostos. Quem é que consegue namorar quando dorme mal? Ninguém tem paciência para isso, por exemplo. Portanto, até o próprio desempenho sexual está relacionado com a qualidade do sono, e eu penso que de facto a sensibilização é a chave. E daí nós temos este investimento muito grande também em campanhas para que não haja dúvidas de que, enfim, dormir não é mesmo uma perda de tempo. Quem quer ter sucesso na vida precisa de ter sucesso, primeiro que tudo, no sono.